Olá, eu sou André Roncalha, esse é o primeiro comentário econômico da semana de 2021. Desejo a todos nós um ano menos sombrio, com um pouco mais de esperança. O IBGE divulgou nesta manhã a produção industrial do mês e em novembro nós tivemos um aumento de 3% sobre o mês anterior, porém na dessazonalização, quando a gente remove o efeito da temporada ali do ano, o crescimento da produção industrial foi de 1,2%. Ainda assim, uma boa notícia, indicando que já toda a perda que foi acumulada nos primeiros meses da pandemia já foi compensada e a produção industrial já se encontra num nível bem maior. Ainda assim, nós nos encontramos cerca de 15% abaixo do pico que foi em 2011. Essa é uma boa notícia por um lado, por outro, indica para a gente que a extinção do auxílio emergencial, que deu um grande impulso à demanda ao longo de 2020 e impediu que o país tivesse uma perda do PIB muito maior do que aquela que foi inicialmente estimada, tende a levar a gente a um cenário de maior incerteza no futuro. A dificuldade da equipe econômica de encontrar uma solução para o problema fiscal que seja compatível com a inclusão de dezenas de milhões de desempregados que não têm qualquer expectativa positiva de recolocação, abre um cenário bastante problemático. Um estudo do IPEA desta semana mostrou que já há uma redução bastante sensível para as classes que não são de muito baixa renda na renda média percebida. Com exceção das classes de renda muito baixa, que ainda tiveram uma elevação da renda em novembro, a tendência é a renda diminuir de maneira bastante acentuada por conta da extinção do auxílio emergencial. A reação do governo, como se pode esperar, foi de encontrar uma solução no mercado de trabalho. Então, o Ministério da Economia voltou a mencionar a possibilidade de lançar a carteira verde e amarelo, né, a carteira de trabalho, em que o que vai tentar fazer é aproveitar a experiência dos benefícios que ao longo da pandemia impediram ou pelo menos sustentaram parte da renda daqueles que tiveram contrato de trabalho suspenso ou uma redução da carga horária e tornar isso, na verdade, agora a regra. Então, novamente, a tendência de reduzir custos no lombo do trabalhador. Então, isso possivelmente implicará uma redução do salário médio, mas deverá beneficiar as pessoas de nível de renda muito baixo, principalmente aquelas que estão no setor informal, com alguma estabilidade no que diz respeito a direitos do governo, porque a ideia é fazer uma devolução no sentido de um imposto de renda negativo, bem ao estilo do Milton Friedman, que é o grande guru do Paulo Guedes. Essencialmente, a ideia é transformar este benefício, que foi um benefício emergencial, ou seja, tratava-se de impedir uma queda mais acentuada dos trabalhadores numa situação de total calamidade familiar e de renda, em algo que é a regra. Esse benefício que foi concedido, chamado benefício emergencial para a preservação do emprego e da renda, o BEM, ele implica uma redução bastante acentuada da renda, porque em termos médios, as pessoas receberam entre 75% e 85% do seu salário habitual. Isso implica, portanto, uma redução bastante acentuada do salário dos trabalhadores exatamente no momento de maior crise que o país se encontra no último século, pelo menos. Ou seja, o ajuste da economia também vai se dar nas costas do trabalhador, algo que a gente nunca duvidou que esse governo faria. Uma outra parte importante desse problema se encontra exatamente no fato de que com a inflação de alimentos ainda pressionada, mas já sofrendo redução nos índices de preço ao produtor, a tendência é que as famílias de mais baixa renda tenham também mais dificuldade para encaixar os seus gastos dentro de um orçamento já mais apertado. Então, o que a gente tem aqui para essa semana para refletir é essa dificuldade do governo de aceitar os novos tempos, de aceitar aquilo que todos os países que estão lidando adequadamente com a pandemia vêm fazendo.
Depois, a dificuldade do governo de organizar um plano nacional de imunização menos ambíguo, a notícia positiva de que o consórcio Sinovac e Butantan gerou uma eficácia de 78% para casos leves e de 100% para casos graves. Essa eficácia é a salvação do sistema de saúde. Essa boa notícia levou o governo a dizer que vai comprar cerca de 100 milhões de vacinas do Instituto Butantan ao longo de 2021. Essa é uma boa notícia. O problema, novamente, é como o governo lida com a situação. Ele coordena muito mal as expectativas e chegou nessa semana a dizer que o Brasil quebrou. O presidente da República disse que o Brasil quebrou. E eu pergunto para você, como que um país que tem 30 milhões de desempregados, que é força de trabalho, é capacidade de trabalhar, tem 300 e tantos bilhões de dólares de reservas internacionais para cumprir as suas obrigações com outros países, tem taxa de juros real negativa, ou seja, os títulos da dívida pública muito curtos estão pagando menos do que a inflação. E grande parte, uma parte substancial da dívida pública se encontra em curto prazo, ou seja, está pagando pouco juro. Como que um país desse pode ter quebrado? Então é lamentável que o presidente da República não se dê o devido respeito de proteger a sua nação e vende ao mundo uma imagem equivocada, falaciosa do nosso país, dificultando assim a retomada da economia, dificultando parcerias comerciais e dando continuidade a um típico negacionismo que marca este governo em todas as frentes, não apenas na frente científica, ambiental, mas também na econômica. Eu deixo aqui um grande abraço para vocês, um bom final de semana e até a semana que vem.